Bom dia a todos e a todas. Iniciemos às 10 horas e 49 minutos a nossa audiência pública na Comissão de Finanças e Orçamento. Iniciemos o nosso trabalho sobre a proteção de Deus. Quero me apresentar aos internautas que nos assistem. Sou o vereador Ananias, presidente desta comissão, que tem a finalidade de conduzir os trabalhos da presente audiência. Infelizmente, nós estamos atrasados em razão de um problema técnico que a gente até iniciou a sessão, porém não saía o som, e a gente está retomando para que fique integralmente registrada com todos, imagem e som, disponível a qualquer cidadão hortolandense. Infelizmente também, devido à pandemia do Covid-19, estamos limitando ao máximo, como deve ser, a presença do público no recinto. Porém, para garantir a transparência, a presente audiência pública, que objetiva a discussão do projeto de lei número 26/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022 e da outras providências, em cumprimento ao disposto no artigo 44 da Lei Federal número 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, com o inciso 1 do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, está sendo transmitida ao vivo através do seguinte endereço eletrônico: http://www.cmh.sp.gov.br. É o endereço eletrônico da Câmara Municipal de Hortolândia. Também, nesse momento, me solidarizo com as famílias brasileiras que perderam seus entes queridos em decorrência dos efeitos do coronavírus e desejo uma recuperação especial a todos os brasileiros e brasileiras que estão lutando para se recuperar da Covid-19, que infelizmente acomete também inúmeros hortolandenses. Sejam todos vocês bem-vindos, os que estão presencialmente, aqueles que nos assistem, e agradeço em nome da Comissão de Finanças e Orçamento a participação de todos nessa audiência pública, quer seja presencial ou online. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, faço um agradecimento especial ao vereador Eduardo Lipauski Miladeia, aqui presente, ao qual concedo para suas considerações iniciais a palavra. A todas e a todos, eu quero cumprimentar aqui o vereador Ananias, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Agora vou mudar, em nome da Maria Luísa Denadai, eu cumprimento a todos e a todas da Prefeitura Municipal de Hortolândia, em nome da Vivian e do Dr. Paulo, eu cumprimento a todos os integrantes e funcionários e amigos da Câmara Municipal de Hortolândia e saúdo a todos que estão nos acompanhando via online também. Senhores e senhoras, é muito importante nós entendermos a importância da Comissão de Finanças e Orçamento na Câmara Municipal. Eu entendo que é o melhor momento e o mais importante onde o parlamentar, onde o vereador pode e deve interferir nas finanças do orçamento da Prefeitura para que possa atender de forma mais eficiente e atender às reais necessidades da população. O vereador, quando ele ingressa no seu primeiro mandato, ele tem que ter um entendimento de que ele já vai trabalhar com o orçamento aprovado no ano anterior. E ele tem que ficar atento às peças orçamentárias que são divididas em 3 leis. O PPA, que é aprovado, deve ser aprovado nessa Câmara Municipal ainda esse ano, que vai de 2022 até o 2025, a LDO e a LOA. Hoje nós estamos discutindo aqui, fazendo o orçamento da nossa Lei 26, que é a LDO de 2021. Todos esses preceitos que são discutidos na LDO devem ser ainda fermentados e discutidos no final do ano, ainda na LOA, na Lei Orçamentária, que vai voltar para essa casa. Tudo que vai acontecer
no ano de 2022, já vai ser aprovado aqui nessa Casa de Leis ainda este ano. Então, a Comissão de Finanças e Orçamento, ela tem a obrigação de chamar a atenção da população e de solicitar, junto à Câmara Municipal, uma ampla publicidade dessas audiências para aumentar a participação da comunidade. Porque tudo que nós vamos discutir aqui é dinheiro, é erário público pago com os impostos do trabalhador. Diga de passagem, nós vivemos no Brasil, temos uma carga tributária muito grande e um retorno desses impostos recolhidos são mínimos para a população e muitas vezes, com razão, a população cobra o vereador e reclama da qualidade dos serviços prestados. Então é um momento que nós da Câmara Municipal temos para fazer esse debate, para fortalecer esse debate e para solicitar junto à população que participe conosco e chamar a atenção da importância dos vereadores participarem conosco. E nesse sentido, presidente e vereadora Ananias, eu quero lhe parabenizar, porque o senhor tem conduzido a presidência dessa comissão com muita clareza, com muita eficiência e nos dando total liberdade para trabalhar dentro das comissões. E quero também parabenizar a todos os profissionais da Prefeitura que, quando são convocados a vir aqui na Câmara Municipal, nas audiências públicas, nos esclarecem de forma técnica e brilhante, que tiram todas as dúvidas dessa casa, estão sempre prontos a nos responder e a esclarecer as dúvidas. Então, estou muito feliz, espero que todos aproveitem a audiência de hoje e que nós possamos continuar seguindo com o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo Lipaus. Bom dia para Vossa Excelência. Quero também informar a todos que esta comissão é composta também pela vereadora Marciene Rego Pessoa Campos de Albuquerque e também pelo vereador Carlão Rodrigues de Oliveira, o Carlão do Nova Europa, que não pôde estar presente em razão de um compromisso em outra reunião. Justifico também a ausência do presidente desta casa, vereador Paulão, que nesse momento se encontra em reunião do Parlamento Metropolitano com as outras câmaras da RMC. Quero agradecer a presença do Cristiano Rezende Penha, da Secretaria de Finanças, da Maria Luísa Denadai, também da Secretaria de Finanças, do Eduardo Marques, que é diretor, e também do Dr. Paulo, Adriano e demais pessoas presentes entre nós. A realização desta audiência atende ao disposto no artigo 48 da Lei Complementar número 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Isso é o que diz o artigo. Quero atestar aqui mais uma vez que a municipalidade tem cumprido na íntegra, porque por muito tempo ficou lá no site da Prefeitura Municipal de Hortolândia exposto a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A elaboração desta lei cumpre as determinações do artigo 165 da Constituição Federal, que impõe a sua obrigatoriedade, do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece seu conteúdo, e da portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, a portaria número 878, de 12 de dezembro de 2018, que altera o Manual de Demonstrativos Fiscais. A audiência pública é, portanto, a principal forma de participação da sociedade no processo legislativo, ou seja, na construção das leis. As audiências públicas ocorrem na fase de instrução do processo legislativo de discussão das leis de diretrizes orçamentárias, sem as quais não há legitimidade do processo de criação da lei, a própria legalidade fica comprometida. Assim que tenhamos uma excelente audiência pública, eu desfaço nesse momento a mesa e convido para fazer uso da palavra os senhores Maria Luísa Denadai, a Luísa Denadai,
e o Cristiano Rezende Penha, que serão os explanadores nesta audiência pública. Muito obrigado, fiquem conosco aqueles que nos assistem e desejo mais uma vez uma boa audiência e um bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. A todos e a todas, vereadores, pessoas presentes, funcionários da Câmara. Nós damos início agora à apresentação aí da LDO 2022. Então, como o Ananias, vereador Ananias e o vereador Eduardo já colocaram aí no início, né? A LDO ela é uma das leis orçamentárias que estão previstas no sistema orçamentário brasileiro e ela é um dos instrumentos de planejamento da administração municipal. Cadê nosso slide? Voltou. Muito bem. Nós vemos que na administração pública, nós não temos só o planejamento orçamentário. Na verdade, todos os outros planejamentos, eles culminam na peça do orçamento, né? Então, no governo, nós temos, na administração pública, nós temos o planejamento estratégico de governo, que é aquele que o governo é eleito, né, estrategicamente para desenvolver determinadas políticas, né, na cidade. Nós temos o planejamento administrativo, que é toda a parte da estrutura administrativa, RH, modernização administrativa, né? Então, nós temos que ter um planejamento para que a administração consiga, né, executar aquilo que se propõe estrategicamente. Também temos um outro planejamento que é muito importante na cidade, que é o desenvolvimento e ocupação do espaço urbano e rural. E nós temos que planejar o tamanho, né, que a nossa cidade vai ter, para que lado ela vai se desenvolver, né? Então, tudo isso é muito importante. Se você deixa sem planejar, a gente sabe a consequência que traz para as cidades, né? No fim, acaba não tendo uma boa qualidade de vida. Então, é um planejamento também muito importante. E tudo isso daí culmina com o planejamento orçamentário, que são as 3 leis, o PPA, a LDO e a LOA. Acho que não. Então, deixa aí, Cris, pode deixar. Nesse triângulo aí a gente vê que na base dele nós temos as diretrizes estratégicas do governo, depois nós temos o PPA, que ele planeja para 4 anos, é feito sempre no primeiro ano de cada governo, e vai até o primeiro ano do governo seguinte. A LDO, todos os anos, ela é feita para orientar como será a LOA, como será a lei orçamentária do ano seguinte, né? Então ali você prioriza as ações, e descreve como que será feito o orçamento do ano seguinte. E a LOA, que é a lei orçamentária propriamente dita, ela detalha como que você vai executar esse orçamento, né? Então aí vem no detalhe. E tudo isso culminando na realização das políticas públicas. Então, nesse slide, a gente vê aí uma linha no meio, que são as políticas públicas, e aqui no começo dela, nós temos os recursos financeiros, RH, estrutura, que são os recursos públicos, que eles são
finitos, né? A gente quando fala, eu quero incluir isso, bom, será que cabe, né? Porque eles são finitos e não tem 2 orçamentos, é um orçamento só, né? Do outro lado da linha, nós temos a demanda. Então, a gente vê que a demanda, ela pressiona sempre a linha, né? E a demanda, ela é infinita, né? Infinita. Na área de educação, saúde, segurança, infraestrutura, cultura e lazer. Então, a demanda é infinita. E os recursos são finitos. Como é que a gente resolve isso daí? Então, nós temos a questão de priorizar, né? Então, quando você faz uma peça orçamentária, você tem que priorizar. Põe todos. Então, falando das 3 leis, o PPA, 4 anos, sempre no primeiro ano de cada governo. É feito pelo Executivo e vem aqui para a Câmara até o dia 31 de agosto. Né? A LDO, todo ano, ela determina lá as diretrizes do orçamento do ano seguinte e vem para a Câmara até dia 15/4 de cada ano. E a LOA, que é a lei orçamentária, ela detalha, né, o orçamento e vem para a Câmara até o dia 30/9. Aqui nesse quadro, o que a gente pode... Passa para o outro, que é melhor para falar no outro. Isso. Então, nesse aí, ó, nós vemos lá, o PPA nosso, que nós vamos discutir esse ano, é de 22 a 25. Aí eu tenho que fazer a LDO 22 e a LOA 22, né? Lá no primeiro. O que acontece? As leis, elas têm que ter compatibilidade entre si. Então, eu não posso ter uma ação na minha LOA que não esteja na LDO, que não esteja no PPA. Só que no primeiro ano de governo, isso dá um descompasso aí nas datas das leis. Por quê? O PPA eu vou entregar em agosto. A LDO, que tem que ser compatível com o PPA, eu entrego em abril. Como que eu vou entregar uma lei compatível nas ações com o PPA, se eu não tenho PPA ainda? Né? E a LOA também tem que estar compatível, mas ela é lá em setembro, ela é depois do PPA. Então, o que ocorre com a LDO no primeiro ano de governo? É mandado só a lei e os anexos de metas e riscos fiscais. Por quê? As ações que vão entrar na LOA ainda vão ser discutidas lá no PPA. Né? Então, o que acontece? A gente manda a LDO em abril somente com os anexos de metas, né? E as ações, as despesas por ação que vão ser priorizadas, a gente manda junto com os relatórios do PPA lá em agosto. Então, às vezes, causa um certo estranhamento, fala assim, nossa, cadê os anexos da LDO? Né? Mas aí tem um artigo lá que a gente coloca na LDO, que fala que os anexos da LDO vão junto com os anexos do PPA lá em agosto. Tá? Então, nesse momento, a gente vai olhar mais para as metas e para os riscos fiscais, e as ações mesmo, e as metas das ações vêm junto com o PPA. É isso. Então, o PPA, o que ele trata? Ele é quadrienal. Nós temos que ter um diagnóstico dos problemas que tem que ser resolvido na cidade, público-alvo, e ele vai ser organizado em programas e ações. Os programas e as ações são para resolver os problemas que a gente tem. Então, nós temos que definir os objetivos dos programas, definição também da estrutura orçamentária no PPA, definição dos programas, ações, produtos, indicadores e metas para os 4 anos. Né? Então, eu vou fazer, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Construção de unidades de escola, unidades escolares. Né? Então, eu tenho que colocar o que eu vou fazer em cada ano e quanto que eu vou gastar em cada ano com aquilo. E esse ano nós temos um ingrediente ainda a mais, que nós temos que fazer os nossos programas
em consonância com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são aqueles objetivos lá, que era o objetivo do milênio, agora são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, as nossas ações municipais, além de tudo o que já fazia, tem que ter o objetivo, o produto, as metas, tem que se ligar, né? Fazer conexão com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é da ONU, né? Isso aí tem sido uma cobrança forte aí do Tribunal de Contas para que seja feito. Eles já queriam que fosse feito no PPA que estava em andamento, aí a gente, né, vamos ter que alterar tudo, então, agora nesse PPA vai ter que ser feito esta ligação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu tenho que ter o custo anual e total dos programas e ações. Então, cada ação, quanto que eu vou gastar em cada ano e quanto que eu vou gastar no total dos 4 anos. Eu tenho que colocar a fonte de financiamento, a receita, se eu vou fazer com recurso próprio, se eu vou buscar um financiamento, se eu vou, sei lá, pegar fundo perdido do governo federal, né? Então, eu tenho que colocar lá no PPA também qual que é a fonte de financiamento que vai ter. No PPA não há detalhamento de receita e da despesa. Então, no PPA, nós só vamos até nível de ação, né? Então, por exemplo, reforma de unidades escolares. Então, eu vou colocar lá, vou reformar tantas unidades e não vou explicar como que eu vou fazer. Se eu vou fazer com o funcionário da prefeitura, se eu vou contratar uma empresa para fazer. Na LOA, eu já tenho que detalhar isso. Então, se a própria prefeitura for fazer, eu vou ter que colocar lá material que eu vou comprar, funcionário da prefeitura que vai estar ali. Se eu for contratar uma empresa, eu vou ter que colocar lá serviço terceiro pessoa jurídica, porque ele vai ser feito de forma terceirizada, digamos assim. Então, na LOA é que eu vou detalhar isso daí. No PPA ele vem só até nível de ação. LDO, que é o que nós estamos objeto desta audiência. Eu defino as prioridades para a alocação de recursos no orçamento do ano seguinte, né? Definição dos programas, ações e produtos e metas para o ano. Custo anual dos programas e ações. Não há detalhamento da receita e da despesa, igual ao PPA. Programas e ações devem ser compatíveis com o PPA. Então, isso aí é num ano normal de LDO, tá, gente? Que ela já vem com tudo isso. Neste ano, esses custos de programa, de ações, tudo vão vir nos relatórios junto com o PPA. Também na LDO, apresentação do resultado nominal e primário, montante da dívida pública para o exercício a que se referir os 2 anos seguintes, que é o anexo de metas fiscais, que depois a gente vai mostrar aqui. Estimativa de renúncia de receita, se houver. Situação financeira e atuarial da Previdência Pública, né? Estimativa de riscos fiscais e critérios para limitação de empenho, anexos de riscos fiscais, demonstrativos de receitas e despesas com alienação de bens, e não há o detalhamento da receita e da despesa. É que não é para detalhar mesmo. A LOA. A lei orçamentária, então, ela estima a receita e fixa a despesa para o ano que se refere. Tem aquela máxima que na LOA você só tem a fixação da receita e da despesa e não trata de outra coisa. Então, todas as outras coisas é na LDO que a gente trata. Na LOA eu vou arrecadar tanto e vou gastar assim, detalhado. Previsão dos programas e ações definidos na LDO, detalhamento da receita por fonte de recurso, código de aplicação com projeção da arrecadação de cada receita, despesas por categoria econômica, fonte de recurso e código de aplicação, custo anual dos programas, ações e dotações orçamentárias, e deve ser compatível com o PPA e com a LDO. Segue. Agora, a gente vai falar um pouquinho desses anexos de metas fiscais que eles vieram acompanhando aí a lei. Aí eu vou pedir para o Cristiano falar para a gente. Aí, esses relatórios eles são bem fáceis de entender, né? Vamos lá, nosso economista.
Obrigado, Luísa. Bom dia a todos. Realmente os anexos de metas são meio complicados, né? Mas eu vou tentar aqui mostrar, né, explicar um pouquinho. A gente separou aqui os mais importantes, né, para o pessoal entender aqui. Esse é o primeiro, né, a primeira tabela, que é a tabela das metas anuais, né, que traz aí as nossas estimativas de arrecadação e despesa também, e dívida, para 2022, 23 e 24, né? Claro que o 23 e o 24 é apenas uma consequência, vamos dizer, né, do 2022, né, na questão da receita e da despesa. Na dívida, a gente já, né, para 2023 e 2024, a gente já está considerando realmente os empréstimos que estão em andamento na prefeitura, né, 2022 também, claro. Então ali, ó, receita total, né, prevista na LDO, né, nas nossas projeções, né, feitas ali na época da elaboração, né, em abril, né, praticamente, começo de abril, 1 bilhão e 15 milhões 215 mil, né? Aí, quando a gente considera só as receitas não financeiras, ou seja, não entra a receita patrimonial, né, aquela receita dos juros, né, que a gente recebe em aplicações, cai um pouquinho ali para 1 bilhão e 5. A despesa total é 1 bilhão e 15 também. As despesas não financeiras, 986, né? Não estou enxergando muito aqui. 900, isso, melhorou. Isso, 966. Despesas não financeiras. 86, né? Isso. O que é, né? Despesas não financeiras, aí não entrou a dívida, né? Então são todas as outras despesas menos a dívida. E aí eu tenho o resultado primário, né, que é receitas não financeiras menos as despesas não financeiras. Eu tenho um resultado primário positivo. Eu tenho receitas não financeiras maiores que as minhas despesas não financeiras. Tá? Então, bom, felizmente é um resultado positivo, né, que vai ajudar a gente a, vamos dizer, a manter as contas públicas em ordem, né? E no caso da dívida consolidada ali, a dívida pública consolidada, a previsão, né, para o final de 2022, né, esse é o valor que chegaria lá no final de 2022, 361 milhões de dívida. Isso se todos os empréstimos que a gente tem hoje em andamento, né, tiverem todos os recursos ali liberados, né, até o ano 2022, tá? Então, claro, isso pode, né, ser um pouquinho menor, pode ser maior, só se tiver algum outro novo empréstimo, né? Mas com base nos empréstimos que a gente tem hoje, chegaria ao final de 2022 361 milhões. E aumentaria lá um pouquinho, né? Não, em 2023 acho que tem uma queda, né? E 2024 queda também. Por quê? Porque não tem mais nenhum, né? Assim, lá na frente eu não tenho mais empréstimos, eu só estou pagando, só estou amortizando essas dívidas, né? Então ele começa a cair. Tá? Então esse é o anexo de metas anuais. Deixa eu passar aqui para o próximo. Oi? Desculpa interromper. Só pode repetir a partir de quando começa a previsão da queda? Ali, você pode voltar a planilha para mim, por favor? 2023. Porque todas as nossas dívidas, né, todos os nossos empréstimos, na verdade, eles terminam, assim, são para terminar esse ano. Ou pode ser que um ou outro avance um pouquinho para o ano que vem. Terminar o ingresso dos recursos, né? Os recursos muitas vezes não são liberados de uma vez só, eles são liberados de acordo com o andamento das obras, né? Então, assim, esses empréstimos devem terminar esse ano, no máximo no comecinho do ano que vem. Caso não tenha nenhum novo empréstimo, né, por causa da amortização que a gente tem anualmente,
o valor total da dívida começa a cair ali a partir de 2023. Tá? Em 2022 seria o pico mesmo, né, dessa dívida, né? Seria o valor maior assim do montante da dívida. E a partir disso, a partir desse ano, ele começa a cair. Esse aqui é um outro anexo, né, que vai dar avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Então, o que ele traz? Ele traz as metas previstas em 2020, quer dizer, aquilo que estava na LDO de 2020, e as metas realizadas, o que realmente aconteceu, como que fechou, né, o ano de 2020. Então, olha lá, né, a receita total, né, até que a gente não errou tanto, né? Vamos dizer, a receita total estava prevista 880 milhões e arrecadou 923 milhões, 43 milhões a mais, né? Eu vou passar direto ali, né, porque eu acho que o mais interessante ali é falar do resultado primário, né, que estava previsto 50 e foi um pouco maior, né, 68, então, né, positivo também. E a dívida pública consolidada que ficou um pouquinho acima do que a gente tinha previsto. 221 foi, né, fechou em 227. Tá? A consolidada líquida, que assim, a gente sempre coloca 0 na previsão, porque assim, é um cálculo assim, que a gente, né, eu e o Vladir, assim, a gente não tem como fazer esse cálculo para dizer que, né, quanto que seria essa dívida consolidada líquida, ou seja, a dívida do município já descontado todos os recursos financeiros, dinheiro que fica em caixa no final do ano que vem. Então, assim, a gente acha que é um cálculo assim, que não dá para você ter um número, né, muito... Então a gente sempre coloca 0 ali para não criar uma falsa expectativa, alguma coisa assim, tá? Mas fechou com uma dívida consolidada líquida de 136 milhões, né? Ele pegou a dívida e descontou todo o recurso financeiro que a gente tinha e tal. O que não quer dizer, isso que a Luísa está falando, não quer dizer que eu vou, né, chegar lá no final do ano e pegar todo o dinheiro que eu tenho, né, em caixa e posso pegar esse recurso e pagar todas as dívidas, né? Esse dinheiro está comprometido com outras coisas. Mas é um indicador que eles usam, né, que é exigido e tal. Então, para mostrar assim um pouco vamos dizer, da situação financeira mesmo, né, de endividamento. Mas assim, a gente, né, por esse quadro ali, a gente viu que assim, a gente não errou tanto assim nas nossas projeções, né? Esse aqui é a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, ou seja, quando a prefeitura vende um bem, né, móvel ou imóvel, ela arrecada esse recurso e ela tem que usar esse recurso em alguma despesa de capital. Ela não pode, ou ali no caso da Previdência também, né, poderia ser usado. Mas nós não podemos vender um bem, né, imóvel, ou um carro, né, um terreno, alguma coisa assim, e usar esse dinheiro para pagar despesas correntes, ou seja, por exemplo, folha de pagamento, algum contrato de prestação de serviços. Se a gente vende um terreno, por exemplo, né, eu tenho que pegar esse recurso e aplicar em algum outro investimento. Construir alguma coisa, né, alguma infraestrutura no município, comprar algum equipamento, né? Então é assim que funciona. 2019 foi pouquinho, acho que foi 28 mil só. Em 2020 foram 311.200, né, com alienação de bens móveis, né, não foi venda de terreno, prédio público, nada, foi
Provavelmente foi algum leilão aí de, né, de veículos, de equipamentos, né? E esse dinheiro foi totalmente aplicado, né, em novos investimentos, tá? Com certeza, foi usado para pagar alguma obra que estava em andamento ou comprar algum equipamento, tá bom? Então a gente atendeu aí o que a legislação manda. Esse aqui é um receitas e despesas previstas do RPPS, só olhando ali 2020, né? Então, olha, só para a gente ter uma ideia, né? É uma prestação de contas do regime próprio lá de previdência dos servidores. A gente tem uma receita total ali arrecadada, né? Se puder aumentar um pouquinho ali, dá um zoom. 54 milhões, 64, né? 64 milhões 225, lá no cantinho ali, né? 2020, né? A receita. E a despesa está ali embaixo, ó, que está cortando um pouquinho agora, 48, acho que volta um pouquinho o zoom, isso. O total das despesas, 48. Você vê que a gente já está gastando ali com a Previdência, né? Pagando os aposentados, os pensionistas, e as próprias despesas do Instituto, mas o grosso ali é a Previdência, né? 45 milhões ali daqueles 48. 45 milhões é com, né, já com aposentadorias e pensões. Então, o total ali de 48 milhões, aí a gente teve um resultado positivo de 15 milhões 699. Então, ainda sobrou um pouco de dinheiro ali, que ajudou a compor as disponibilidades financeiras do RPPS, né? 611 milhões, que é o quê? Que é o dinheiro que o Ortoprev tem aplicado, né, em dezenas de coisas, né? Títulos do governo, ações, até no fundos no exterior também, para pagar as aposentadorias e pensões dos funcionários, né? Nos próximos anos aí, próximas décadas, né? O quê? A minha uma. Né? Então o dinheiro está ali, tá guardadinho lá. Esse dinheiro a prefeitura não pode usar para outra coisa, né? Que não seja aposentadorias e pensões, né? Tá certo? Vamos passar aqui. E esse aqui, né, acho que é o último aqui que a gente selecionou, que é uma demonstração do quê? Da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Ou seja, de acordo com o aumento que eu vou ter na receita, né, nessa previsão que a gente fez aí na LDO, quanto dessa receita já vai ficar comprometida com despesas obrigatórias de caráter continuado? Então, no nosso cálculo, assim, tudo. Né? Eu tenho um aumento permanente de receita ali de 45 milhões. Uma parte disso é transferência ao Fundeb, né? Ali está Fundef, mas é Fundeb. Porque, por exemplo, eu faço uma previsão de aumento do FPM, do ICMS, do IPVA, mas uma parte desse aumento compõe o Fundeb, né? Ele vai para o Fundeb, tem a dedução do Fundeb. E aí sobra o quê? 39 milhões 731. E no nosso entendimento, esses 39.731 já estão praticamente todos comprometidos. Com o quê? Despesas obrigatórias de caráter continuado. Folha de pagamento, contratos diversos, né? Inúmeros gastos, né? Com custeio da prefeitura, né? Então, assim, não teria uma margem líquida para você aumentar o gasto, né? É apenas para manter o gasto, tá? Eu acho que é isso. Eu acho que o dos anexos de metas, assim, tem outros, né? Mas a gente selecionou esses que são os mais, acho que os mais importantes ali, que acho que dão uma ideia da situação, né? Em geral aí das finanças, né, do município e das previsões, projeções que a gente colocou na LDO 2022. Você quer falar dessa parte, Luiz? Obrigada, Cris. Brilhantemente apresentado. Isso aí.
Então, na receita aí que a gente previu, né? A receita corrente líquida, que não tem aí a receita de capital, que são os empréstimos e tudo mais, né? Nós temos esse gráfico aí que nos aponta como que ela se apresentou desde 2018, né? E nós estamos projetando aí para 2022, 892 milhões de receita corrente líquida, um crescimento de 6,1% com relação a 2021 orçado. Como o Cristiano falou, essa receita aí a gente previu lá em abril, né? E nós estamos vendo aí, nós consideramos 3,5% de inflação. E nós estamos vendo aí que a inflação ela tem sido bem maior, né? Inclusive, essa semana anunciou aí nos últimos 12 meses o IPCA 8%, né? Então, provavelmente, lá em agosto, quando nós vamos fazer as premissas de receita para 2022, nós vamos ter que fazer um recálculo aí dessa receita até em função aí da inflação. Não é nem que a economia está crescendo, mas a inflação está pegando pesado, né? Vai lá, Cris. Não, então, o que a Luísa está dizendo, né, o seguinte também, a inflação, ela influencia diretamente a arrecadação do município. Então, às vezes pode confundir, né, as pessoas olharem ali a arrecadação crescendo, né, assim, muito, ou alguma receita, né, que nem a gente está vendo esse ano o ICMS, mas a gente está, assim, com certeza tem mais a ver com a inflação, né, aumento de preços de energia, combustíveis, alimentos e muitas outras coisas, do que propriamente crescimento da economia, né? Então isso vai aumentando a arrecadação também. Por isso que a gente tem que olhar a inflação, né, para fazer as projeções. Então, quanto maior a inflação, mais ela vai, né, assim, vai influenciar na arrecadação do município também, tá? E na despesa também, aí que tá né? Se fosse só na receita, mas a despesa também, né? Porque todos os contratos, folha de pagamento, tudo é reajustado, né? E é claro, o PIB seria o crescimento real, né, dessa receita, né? A gente levou em conta aí as previsões oficiais do governo, né? Agora, se isso, pode ser que lá na frente, né, na hora da elaboração da LOA, isso mude para mais ou para menos, né? Aqui nós pegamos a receita total da LDO, né, que é 1 bilhão e 15. Como que ela está dividida? Esse gráfico ilustra um pouco, né? Então, aquele verde lá, que é a receita tributária, né, que é a receita que é arrecadada aqui no município, de taxas, contribuições e impostos. Ela representa... Nossa, esse óculos embaçando está duro, gente. 25% do total da receita, né? Contribuições 5%, com 48 milhões, e a maior fatia da receita prevista são outras receitas correntes, que são as receitas das transferências, né? Que vem ICMS, a nossa principal receita, o FPM, que são arrecadadas por outros entes, são receitas próprias, mas que são transferidas uma parte para o município, que é a maior parte ali. Só que o percentual ali não está certo, não. Está aqui embaixo, Luísa. 54%, aquilo lá é a outra receita, né? Então, 54% está aqui. Líquida do Fundeb, porque o Fundeb está na outra lá, né? Deduziu, né? Tá. Porque dessas transferências correntes, quando se trata de impostos, né, já fica retido lá 20% para compor o fundo lá da educação básica, né?
Operações de crédito nessa receita, 69 milhões. Isso aí já baseado nos empréstimos que já estão em andamento, né? Então seria 7% da receita. Transferência de capital, alienação de bens, 21 milhões, 2%. Contribuições intra, né? Que é os 48 milhões, aí a contribuição do patronal que vai para o Instituto de Previdência, né? Então esse é o gráfico aí da distribuição da receita prevista aí nessa LDO para 2022. Aqui é receita por fonte, né? Então, no Tesouro, que a gente chama de fonte 1, 509 milhões, ou 60%. Transferências de convênios estaduais, ali 13%, 138. Por que está grandão ali? Convênios estaduais, porque o Fundeb, ele é considerado estadual, fonte estadual. Ele é um fundo que tem a contribuição dos três, né? Federal, municipal e estadual, mas na classificação orçamentária ele vem como fonte 2. Por isso que às vezes você vê, nossa, quanto dinheiro que está vindo do Estado, né? É o Fundeb que está ali. Quase que total, né? E depois, os recursos próprios da administração indireta, 9%, 19 milhões. Ali é do Vale-Prev, né? Cortou, 9%. E as transferências de convênios federais, 109, 11%. E operações de crédito, 69, 7%. Então, aí dividido por fonte. Lembrando que livre movimentação, né, é só o que é tesouro, né? Todos esses outros aí, eles têm vinculações já com a que se destina, né? Então, o Fundeb é só para educação, tem toda uma regra para aplicar, né? Os convênios, eles já vêm carimbados, operação de crédito também é carimbada, né? Então, segue. E esse gráfico aqui a gente sempre coloca, né? Porque quando a gente vê que o orçamento passou para a casa do bilhão, a gente fica bem animado, né? Fala, nossa, tem bastante, né? Realmente é um bom orçamento. Só que quando a gente tira o que a gente repassa para a Câmara e o que é do Instituto de Previdência, né? Ele já cai para 895, né? Se você tira o que é receita de capital, que é aquela que é carimbada, ele já cai para 826. E depois aqui, quando eu pego só receita própria, que é o Tesouro da Prefeitura, livre movimentação, ele já cai para 579. Porque dentro daquele receita 826, aí eu tenho o Fundeb, que é só da educação, tenho o SUS, que é só da saúde, né? O que é fora saúde de fora e educação de fora, o que fica de recurso próprio disponível para a prefeitura é 57. E aí dentro desses 57% eu tenho a parte que a prefeitura investe na saúde, né? Fora o SUS, que é muito maior do que vem do SUS. Tem a parte que a prefeitura, dos 25%, que vai também para a educação. Então, no frigir dos ovos, né, a gente vê que o recurso para você definir para as outras áreas aí de governo aí é sempre restrito. E lembrando daquele gráfico da linha que a demanda sempre pressionando, né? Que tem que ter mais atendimento, tem que ter outro tipo de serviço que a prefeitura oferece, ou melhorar o tipo de serviço que oferece. Então, o jogo aí, né? O esforço, melhor dizendo, de priorização, ele é muito intenso. Então, aí a gente colocou, né, as despesas da LDO serão enviadas junto com o PPA, porque vai ser em cima dos programas e das ações, né? Então, aí, em agosto, além dos anexos do PPA, também virão
os anexos de metas da LDO. Então, era essa a nossa apresentação. Estamos aqui à disposição para tirar algumas dúvidas, esclarecimentos, colocações, né? Muito obrigado, Aloísa, muito obrigado ao Cristiano. E eu vou, ao final, consultar ali os técnicos se há perguntas dos internautas. Por hora não há, mas como os profissionais aí da Secretaria de Finanças estão colocando à disposição, se houverem, pode encaminhar pelo site da Câmara Municipal. Eu quero consultar o vereador Eduardo de Paus, se tem dúvidas, perguntas, sugestões, ou até críticas, né, Luísa, que a gente sempre demonstrou muita participação e liberdade para poder fazê-lo com propriedade. Com a palavra, Eduardo de Paus. Obrigado, presidente. Obrigado, Cristiano, Luísa, pela apresentação. Eu fiz algumas anotações aqui que eu acho pertinente a gente deixar registrado, né? E para nós podermos entender que essa planilha é difícil de entender, né, Luísa? Eu admiro muito o Cristiano e o Eduardo quando eles vêm aqui, que é muito complicado, é um número pequeno. E você está com o mesmo problema que eu, porque a máscara e o óculos vai embaçando, vai piorando, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, o planejamento administrativo do município, ele foi subcolocado ali, que é um planejamento estratégico, né? E dentro do planejamento estratégico também foi falado o administrativo e o desenvolvimento e ocupação dos espaços urbanos e rurais, né? Aí a pergunta é, se dentro desse planejamento estratégico, o administrativo e esse desenvolvimento é subdescrito dentro do estratégico, porque ele não apareceu ali. Não sei se conseguiu entender, se é um subitem dentro do planejamento estratégico. Como? O que você está querendo saber? Planejamento administrativo? Isso, eu estou entendendo o seguinte, para a Prefeitura enviar para a Câmara Municipal o PPA, até o dia 31 de agosto, ela vai ter que fazer essa discussão dentro de um planejamento estratégico, ok? Sim. Dentro desse planejamento estratégico já está subdividido lá a questão do administrativo e do desenvolvimento de ocupação de espaço urbano e rural? Não, aquele slide que a gente apresenta são as diversas esferas de planejamento que eu tenho na administração pública, né? Que uma hora ou outra ele tem que acabar culminando na peça orçamentária. Por exemplo, se eu vou alterar a minha estrutura administrativa da prefeitura, se eu vou criar alguma secretaria, se eu tenho que aumentar o meu quadro de professores, eu tenho que prever isso no orçamento. Então, é um planejamento que eu faço antes, né? E para eu concretizar esse planejamento, eu tenho que colocar isso na lei orçamentária. Ele, obrigatoriamente, ele tem que constar. Caso ele não conste, a prefeitura não pode enviar para essa Casa de Leis. Nenhuma alteração. Assim, na verdade, é um planejamento permanente, né? Então, assim, eu tenho meu planejamento estratégico que eu vou zerar minhas vagas de creche, por exemplo, né? O prefeito, quando fez a campanha, falou que ia fazer isso. Então, quando ele for fazer, ele chega lá na prefeitura e fala, opa, eu não tenho creche o suficiente, então eu vou ter que fazer construção, eu vou ter que contratar professores, né? Ou eu vou fazer o meu governo transparente. De repente ele chega lá na prefeitura, não tem sistema, não tem computador, não tem gente que está olhando a sistemática. Então, assim, são diversas esferas de planejamento, né? Que uma hora ou outra, para se concretizar, vai ter que estar refletida na lei orçamentária. Por exemplo, o planejamento urbano. Não necessariamente tem que estar na lei orçamentária, mas assim, não está, como que eu vou dizer, não está especificamente, mas, por exemplo, você aprova N empreendimentos na cidade, que vai atrair moradores, vai aumentar a população em X%. Então, tem que prever no meu orçamento que eu vou ter que aumentar X% na saúde e X% na educação. Então, é nesse sentido que a gente fala que todos os planejamentos, eles são integrados e culminam com a lei do orçamento, né? E, às vezes, dependendo se você não planeja direito essas outras esferas de planejamento,
essa demanda acaba aparecendo de uma forma ou de outra. Se você não planeja, a linha ali que pressiona por políticas públicas, ela vai aparecer, né? Porque, de repente, você aumenta muito a população da cidade, né? E aí? Aí começa a pressionar a UBS, começa a pressionar a escola, né? Então, aparece nas políticas públicas. Por isso que o planejamento urbano é importante. Ele pode não considerar num primeiro momento, mas uma hora isso vai aparecer, em função da pressão da demanda, né? É isso. Obrigado. Respondeu da forma que eu estava entendendo. Obrigado, Luiz. Eu gostaria também de fazer algumas considerações, né? Foi dito e muito bem dito aqui que os nossos recursos eles são finitos. Nós sabemos aquilo que nós temos de, pelo menos uma previsão, né, Cristian? E acertou bastante lá, parabéns. Mas as nossas demandas são infinitas e tendem a aumentar cada vez mais, né? E no nosso sistema jurídico, falando assim, nós entendemos que a demanda financeira, a peça, né, você descreveu, o sistema orçamentário brasileiro, ele tem as suas atribuições, né? Então, lá em Brasília, por exemplo, a gente sabe que a participação da Câmara Municipal no tocante ao orçamento, os deputados, eles apresentam emendas impositivas, não sei, mas deve estar em torno de 18, 20 milhões por deputado, em torno dessas emendas impositivas. Dessas emendas, é lógico que tem regras, um percentual para a saúde, um percentual... desse percentual para a saúde ainda tem que se dividir ainda na alta complexidade e na média complexidade, nós sabemos disso. E também tem as emendas no orçamento que eles colocam, e que em alguns casos, principalmente a gente viu recentemente agora, é usado até mesmo aí para alavancar possíveis presidentes de câmaras e de senados, e que comprometem, fazem acordos, depois não cumprem, vira uma bagunça danada do orçamento e estoura nos municípios, e as nossas demandas ficam ainda mais infinitas. Pois bem, levando em consideração tudo isso que eu acabei de dizer, eu entendo que nós aqui no município, o prefeito municipal, o chefe do executivo municipal, a Câmara dos Vereadores, ela acaba mais sendo tratada nessa esfera jurídica e nessa questão da peça orçamentária como uma administração do recurso que nos vem. Seja eles por repasse, seja eles por tesouro. Isso engessa muito a capacidade de administrar e de zelar pela vida dos munícipes que moram no município, nos municípios, nas cidades. E eu gostaria de fazer duas perguntas baseadas nessa imagem que eu tenho quando eu fico ouvindo vocês falarem, que na minha visão deveria ser o inverso, os municípios deveriam gerar as demandas para serem discutidas lá em cima, e para nós podermos entender a necessidade mais local de cada cidade. Se existe uma flexibilização de alteração na peça orçamentária, caso, por algum lapso, ela não seja previsto no PPA. Qual é essa flexibilização, né? Qual seria o ônus para o chefe do executivo? E a outra pergunta, né, a última, presidente, desculpa estar me alongando aqui, é se a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, teria como que eu posso dizer, direito de estar colocando algum tipo de emenda, porque isso já me foi perguntado como vereador, em algum percentual, principalmente no tocante à saúde no município. Bom, primeiro era Eu fiquei com essa última pergunta sua. Primeiro é... O que você falou primeiro? O que era a primeira coisa que você falou? Se alguma possível flexibilização na alteração da peça orçamentária, caso não esteja previsto no PPA. Desculpa. Sim, desde que o Executivo tem que mandar um projeto de lei alterando o PPA. Então, de repente, tem uma coisa que aparece, um recurso que aparece, um programa que aparece que não estava colocado agora, quando nós estamos elaborando o PPA. Aí, o ano que vem ou outro ano, aparece essa oportunidade. O Executivo tem que fazer um projeto de lei alterando o PPA, a LDO e incluindo na LOA.
né? Então, isso é perfeitamente possível. Agora, a margem de emendas no orçamento. Então, como vocês viram lá, né? Desculpa, Luiz, só uma questão, Jorge. Quando eu falo emenda, eu estou me referindo a uma margem de impositiva. Sim. Da Câmara, tá? Aqui, não sei se você viu aquele quadro lá, que você viu, que o Cristiano apresentou das despesas correntes, no crescimento da receita corrente, né? Que nós estamos completamente comprometidos já com as despesas correntes. Então, assim, o que eu imagino, né, que seria você ter a oportunidade de fazer algumas emendas impositivas? É você ter um recurso a mais, né, para você fazer alguma emenda. Porque tem as dotações que estão no orçamento, por exemplo, pessoal, você não pode fazer emenda de pessoal. O funcionário está contratado lá, ele vai ter que ser pago lá, né? Os contratos dívida, você não pode fazer em dívida, porque dívida é aquela história, né? Você não pagou a dívida, a caneta sai da mão do prefeito. Então, não pode fazer na dotação de dívida, né? Então, assim, hoje no orçamento, nós não temos uma dotação específica lá que fala, ó, aqui você pode emendar para qual secretaria você tiver. Por quê? Quando você vai fazer uma emenda, você tem que dizer de onde que vai sair. Então, assim, ou você tem uma dotação já direcionada para emendas lá no orçamento, ou então você vai tirar de um lugar e pôr no outro. Só que isso aí pode criar alguns problemas, tipo assim, se você tira de um lugar que já tem um contrato ali em andamento. Aí o que acontece? A prefeitura não consegue tocar o contrato para frente. Não, né? Desculpa, Luísa, eu vou tentar ser mais específico. Aí a questão das emendas é tranquilo, a emenda do vereador. Eu digo se existe alguma prerrogativa da Câmara, o Poder Legislativo, no tocante exclusivamente à saúde, somente na saúde, se existe algum percentual que a Câmara pode apresentar. Não, a saúde é como qualquer outra secretaria. Como que a gente elabora a peça orçamentária, que a gente tem que elaborar, que aí vai ser a próxima audiência, né? Nós temos que garantir a folha de pagamento, temos que garantir dívida, temos que garantir continuidade das obras, temos que garantir contratos continuados. Aí sabe o que sobra? Como diziam os italianos, niente. Né? Então, assim, por isso que eu falo para você que é difícil, né? Tanto a saúde como, por exemplo, quando você pega o orçamento da saúde lá, só o contrato da OS é 103 milhões. Aí você tem mais 50 de folha, aí sobra 20. Você entendeu? Aí, não, mas eu quero colocar mais X lá na saúde. Tá bom, você vai tirar da onde? Vou tirar lá da comunicação do gabinete, 200 conto. Entendeu? Então, assim, no orçamento do jeito que ele está hoje, né, é muito difícil você fazer isso. O ideal seria que ele tivesse um pouco mais folgado, a gente ter uma margem lá, né, que tivesse reservada para poder indicar. Por isso que é importante também a participação da Câmara na fase de elaboração, sabe? Para já colocar as demandas, a gente poder mostrar como que está lá o orçamento, onde que está indo o recurso, né? Porque muitas vezes daí a Câmara faz a emenda, é uma prerrogativa da Câmara. Se o vereador quer fazer, ele vai fazer, né? E aí acaba criando um problema a mais na execução orçamentária, se pega a dotação de uma coisa que já está contratada, já está comprometida, sem contar que várias coisas não pode pegar, né? Porque você tem que dar conta do que está em andamento. É mais ou menos isso. O ideal seria que a gente tivesse um orçamento mais folgado, tivesse um percentual de investimento, né? Lá reservado, então, de repente, você fala assim, não vai investir aqui, vai investir lá. Só que como o nosso orçamento está 99% comprometido com custeio, então já fica bem mais difícil a gente fazer essa... Entendeu? Contemplado, vereador Eduardo de Paus. Contemplado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Cristian.
Eu quero complementar também essa fala da Luísa. Eu acredito que a gente tem duas vertentes importantes. Uma é a questão da legalidade, né, da respeitabilidade da legislação como um todo. As 3 leis precisam ter as suas compatibilidades, porém, na lei que fixa a despesa e a receita, que é a LOA, né, ela poderia abrir com uma participação mais prudente por parte da sociedade como um todo, né? Porque, muito embora a gente tenha percebido também essa preocupação, Cristiano e Luísa, e os que nos assistem, por parte do Poder Executivo, no sentido de fazer isso, todas elas, né, com muita propriedade, a gente ainda acaba tendo, no decorrer de um ano, um número grande de transposição, de suplementação, disso e daquilo. Isso já mostra por si só a dificuldade que é você elaborar um orçamento com a economia desorganizada. E aí, do ponto de vista da desorganização, não nos compete, não nos cabe praticamente nada, né? A gente tem os reflexos disso a partir da condução da economia brasileira como um todo. Eu vou aproveitar que eu estou falando da economia como um todo, já deixei claro em várias oportunidades nesse mandato, que na maioria das vezes, vereador Eduardo Lipaus, a gente se refere a um desgoverno e não a um governo, né? Fizemos isso essa semana ainda, quando Vossa Excelência apresentou uma discussão sobre sustentabilidade, e foi interessante o início dessa audiência que a Luísa nos posicionou dessa obrigatoriedade, que o Tribunal de Contas já tem cobrado isso, que além da compatibilidade das leis, que se observa também o desenvolvimento sustentável. Foi um tema que Vossa Excelência apresentou num requerimento que deu ampla discussão na sessão dessa semana. E aí atesta, né, isso termina quando a gente indica o desgoverno, porque há uma variação abrupta, muito forte, como já foi dito na questão da inflação, por exemplo, que o último censo mostrou aí, dos últimos 12 meses, uma inflação acima de 8%. Isso, com os índices econômicos eles baixos, tem um significado muito grande, mas recebemos uma pergunta nesse sentido, de uma pessoa que nos assiste, que é o Jonatas Alencar. Quero cumprimentá-lo e convidá-lo para participar de todas as próximas audiências, que ele fez assim, talvez para o Cristiano. Há uma previsão de um crescimento do PIB ainda esse ano, segundo ele, estimado em 4,5%. Eu quero acreditar que ele usou os dados do primeiro trimestre, aí, que de fato acabou surpreendendo 1,2%, né? Levando em consideração esse possível crescimento, isso terá algum impacto positivo na receita? E aí eu vou aproveitar para fazer a segunda, porque ele nos emitiu duas perguntas. A Luzia, acredito eu, que talvez possa responder a próxima, que é bem simples. Ele disse assim: os recursos de fontes do Tesouro, e aí a gente já sabe quais são, né? As taxas, impostos do município e também as transferências constitucionais. Eles poderiam ser inseridos nele como fonte de tesouro as emendas parlamentares de um trabalho feito por parte do Legislativo? É a pergunta que ele faz. Então, essas duas perguntas, precisa repetir? Acho que não, né? Essas duas perguntas, uma para o Cris e a outra para a Luísa. Sobre a questão do PIB, né, até na nossa, aquele 2,5% do PIB que a gente apresentou ali, né, é o que a gente está colocando para o ano que vem, né? Então, na verdade, a gente pegou esses dados do próprio governo, né, a previsão que a gente tinha lá na época, né, de crescimento para 2022, e a inflação também. Agora, esse ano, claro, né, se você tiver um crescimento do PIB, por exemplo, de 4,5%, sendo que quando a gente elaborou o orçamento de 2021, a previsão era menor, eu acho que também estava, né, em torno de 2,5%, é claro que isso vai ajudar a melhorar a nossa arrecadação.
é o que já está acontecendo, né? A nossa arrecadação esse ano, assim, as projeções indicam que ela vai ser maior do que o que estava previsto no orçamento. A gente acha, claro, que tem uma influência desse possível crescimento do PIB? Tem, né? Mas eu não tenho dúvida também de que uma inflação mais alta, né, de 8% no caso do IPCA, e de mais de 30% no caso do IGPM, né, que isso está influenciando principalmente a arrecadação de ICMS, de FPM, né? Então, porque é óbvio, quando, por exemplo, aumenta o combustível, aumenta a energia, automaticamente a arrecadação do ICMS vai subir, né? Energia é um caso clássico, né? Quando se aumenta a energia, está embutido ali já, né? na conta, né? Quase, ou até mais de 30% só de ICMS. Então, se aumenta, aumenta junto, né? Então, mas assim, claro, se tiver um crescimento do PIB maior do que o que estava previsto, isso vai ajudar, né, a arrecadação do país como um todo, né? E com certeza também dos estados e municípios, né? E isso a gente, vamos ver, claro, se chegar, por exemplo, lá na época da elaboração da LOA, né, lá em agosto, setembro, e as previsões oficiais, né, do governo federal, forem alteradas para 2022, a gente vai levar em conta essas projeções. Até porque a gente não tem como, né, município, né, de dizer qual vai ser o PIB, né, o crescimento do PIB do país o ano que vem. A gente tem que levar em conta as projeções do Ministério da Economia, do Banco Central, né? Tá certo? Ficou claro, Cris. Muito obrigado pela resposta. Aliás, acho que esse é o sonho de todos os economistas, né? Que toda vez que fala em elevação de receita, que se fala a partir de um crescimento do produto interno bruto. Isso é extremamente importante. E levando em consideração também que nem sempre só esse crescimento ele atende também às demandas sociais como um todo, né? Porque na mesma proporção aumenta a despesa, como muito bem lembrado, tanto por você quanto pela Luísa no início da apresentação. Só complementando, por exemplo, esse crescimento do PIB que a gente teve no primeiro trimestre, né, de 1,2, se eu não me engano, né, até foi comemorado, né, porque foi maior do que o que estava previsto, né? A gente ainda está na pandemia e tudo mais. Mas foi um crescimento totalmente concentrado no agronegócio, né? Setor de serviços praticamente não cresceu, ou até caiu um pouquinho. A indústria caiu. Indústria, né, caiu. Né? Então, assim, foi no agronegócio. O agronegócio está concentrado aonde? Né? Assim, exportação de commodities, né, para a China, né, esse tipo de coisa. Então, assim, a renda que veio desse crescimento foi para onde? Não foi para a população em geral. A população em geral não sentiu, tanto que o desemprego não caiu, né, a renda, né, continua caindo, né, mas então, assim, ficou concentrado, né, no agronegócio. Quem exporta, né, uma minoria da população, né, que acabou sendo beneficiada por isso. São inúmeros os relatórios e documentos, né, que já saiu na última semana que atesta isso que Vossa Senhoria está muito bem explicando. Uhum. O sonho é que, de fato, alcance, né, a necessidade do povo como um todo, mas, de qualquer forma, é sim motivo para a gente comemorar, porque houve um crescimento. Tomara que as projeções aqui do Jonatas de 4,5 se confirmem ao final do exercício. A venda, é óbvio, existe os ajustes, até porque a LOAS vai vir ainda no dia 30 de setembro. Uhum. A outra pergunta que o Jonatas fez é a última, até por causa do horário, a Luísa vai responder. Ele disse assim: os recursos que são fontes do Tesouro, né, taxas, impostos, etc., transferência, acho que isso chamou atenção, porque são 70%, né? Esses recursos, eles podem ser acrescidos quando receber emendas parlamentares de ações feitas por parte do Legislativo? Acho que a resposta é bem simples, né, Luísa?
As emendas parlamentares, elas são transferências de convênios, que a gente chama emendas, elas não são fonte tesouro, elas são fonte do ente que manda. Então, por exemplo, se for emendas do governo federal, é fonte 5, e ela vem destinada para alguma coisa, ela não é de livre movimentação, a não ser as da saúde que vem para custeio, né? Das outras áreas, ela vem carimbada para investimentos, a sua grande maioria, né? E se for do governo do estado, é fonte 2, e também vem carimbada, como a gente chama, né? Então, fonte 1 é só o que arrecada no município, que se transfere das arrecadações dos outros entes. As emendas, elas são fontes vinculadas, que a gente chama. Obrigado, Luísa. Consulto os técnicos se há mais perguntas dos internautas. Só uma consideração, inclusive, assim, os recursos vêm para uma conta corrente, né, específica, né, ele não se mistura com os outros recursos da prefeitura, né, na conta movimento da prefeitura, onde entram todos os impostos, por exemplo. É uma conta específica que a gente não pode nem, né, como a Luísa falou, não pode usar para outra coisa. Perfeito. Penso que foi bem respondido por Jonatas, mas ainda havendo tempo oportuno, né, ele encaminha e depois a gente também reencaminha lá os técnicos da prefeitura. Eu quero agradecer a apresentação, a participação. Eu quero exaltar a importância da gente continuar transmitindo para que as pessoas de fora possam não só ouvir, mas participar e também dar suas sugestões. E nós já estamos encerrando em razão do horário. Passo a palavra para o vereador Eduardo Lipaus para suas considerações finais e depois a gente encerra a audiência pública. Obrigado, presidente. Obrigado, Christian. Obrigado, Luísa Denadai. Quero deixar registrado aqui que vocês passam muita tranquilidade para essa Casa de Leis do ponto de vista da apresentação técnica de vocês. E tenho certeza que esse é o sentimento dos 19 vereadores. Eu quero agradecer. E esse agradecimento ele vem acompanhado de uma série de preocupações desse parlamentar, não no tocante à parte técnica, porque nós sabemos que podemos contar. Gostaria de deixar aqui registrado a preocupação desse parlamentar e fazer o pedido para o presidente da casa, o presidente da comissão, o vereador Ananias, que encaminhe, né, um ofício à presidência dessa casa para que nós possamos discutir a cidade de Hortolândia, olhando a nossa situação financeira hoje, mas com um olhar no futuro, como o Christian já nos alertou ali para a questão de 2023 e 2024. A nossa cidade tem dado certo nos últimos anos, porque nós temos passado pela nossa cidade, pelo chefe do executivo, prefeitos que enxergam a necessidade atual, mas também fazem questão de discutir a cidade que nós queremos lá na frente. E é importante, nós sabemos que hoje nós estamos tendo obras, estamos tendo regiões interligadas com o intuito de aumentar a nossa arrecadação por um planejamento que foi feito lá atrás, pela participação dessa Casa de Leis em aprovarem a autorização para que a Prefeitura fizesse empréstimos junto ao Banco CAF, que está garantindo o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. E esse crescimento, esse desenvolvimento, ele não pode parar, ser interrompido em 2023, em 2024. Então, nós temos que aproveitar a qualidade dos nossos técnicos, aproveitar o perfil dos nossos vereadores que querem participar, que querem entender, que querem participar da construção da cidade. E eu gostaria de propor para o presidente desta comissão que encaminhe ao presidente da Casa, da Câmara Municipal, para que possa provocar uma discussão sobre essa questão mais ampla para o nosso futuro, para que nós possamos dar continuidade e garantir que todos que aqui morem possam ter mais respeito, mais dignidade, né, na nossa cidade. Agradecer a todo o corpo técnico da Câmara Municipal, na pessoa da Vivian e do Dr. Paulo que nos acompanha. Agradecer e parabenizar a todos que estão nos acompanhando online, participando com a gente e nos colocando à disposição também da Prefeitura Municipal para que nós possamos juntos, em harmonia,
garantir o crescimento da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Eduardo Lipaus. Encerramos a nossa presente audiência às 12h10 do dia 11 de junho de 2021, véspera do Dia dos Namorados, né, Eduardo Lipaus? A Prefeitura também teve essa preocupação e fez uma campanha online para que as pessoas possam valorizar o comércio e serviço da cidade de Hortolândia. Encerro mais uma vez dizendo o horário, às 12h10, e agradeço todos os técnicos da Secretaria de Finanças que nos acompanharam, pedindo para que vocês levem um abraço ao secretário Pedro Galindo e aos demais que estão lá trabalhando e não puderam comparecer. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde.